Olá, olá! Tudo bem com vocês? Aqui de volta para Dicas Mara, muito Mara. Então, tivemos aí umas duvidazinhas, me questionaram sobre o vídeo de ontem, né? Na questão, quando eu coloquei assim, o que melhor compõe o seu prato junto dos feijões, né? Quando eu digo feijões, estou falando de uma forma, opa, de uma forma geral sobre as leguminosas, né? Então são os feijões, são as lentilhas, são o grão de bico, a ervilha. E também estou falando só uma partezinha ali do seu prato, né? Eu estou conversando porque nós entramos no assunto de arroz com feijão, da comida mais típica brasileira. Então, o que queria compor, né? Que me perguntaram, e o arroz, Mara? Então, assim, claro que a nossa alimentação tem que ser nossa árvore, né? Então, é claro que tem lá as folhas, né? Os frutos, não é assim? Então, mas voltando aí à pergunta e o arroz, então, vou fazer um breve resumo do que comentamos ontem, quando eu coloquei que o arroz branco, né, que é aquele arroz refinado, que o arroz é o arroz integral, e ele, quando refinado, é o arroz branco. Esse arroz branco, ele te entrega amido, né? Então, aí comentei que se você quer mais nutrientes, por exemplo, um mineral como o magnésio, você encontra no arroz integral. E se você quiser ainda mais nutrientes e antioxidantes, você tem um arroz negro, você tem a opção de um arroz vermelho. Comentei em termos de cereais, outro cereal que substituiria esses arroz, né? Seria a quinoa, que você tem a quinoa branca, a quinoa negra e a quinoa vermelha, né? Porque quinoa você tem ela em flocos, que é igual, parecido, né? Que substituiria ali a aveia. E você tem ela em sementinha, que é para cozinhar, né? É a essa quinoa que nós estamos nos referindo. E que essa quinoa tem todos os aminoácidos essenciais. Mas, se você quer uma dieta com baixo índice glicêmico, você quer perder peso, ou você quer uma dieta realmente mais equilibrada, então você buscaria compor com tubérculos. Então, falamos do menor para o maior índice glicêmico, né? Falamos do inhame, batata doce, mandioquinha, mandioca e a batata inglesa, certo? Exatamente. Então, o arroz, a batata inglesa, ela te dá amido. Isso são carboidratos, né? Agora, o tubérculo, que nem eu coloquei, esses tubérculos, inhame, a mandioca, a batata doce, já são carboidratos mais complexos. O que é isso, Mara? Complexo? Tá ficando complexo. O complexo quer dizer que ele te entrega mais lentamente, né? Essa energia para você, certo? Ao passo que se você pegar um carboidrato simples, o que são os carboidratos simples? São os açúcares, né? Então você tem aí os amidos, como a gente falou, o arroz, né? Aí tem também na batata inglesa, que eu ainda comentei. O que é legal para comer da batata inglesa, desde que ela seja orgânica, se você usar casca, que tem a fibra, tudo bem. Então, assim, voltando, amidos, a gente tem as farinhas, a farinha branca, que é a farinha de trigo, uma tapioca, que também é um amido, o polvilho doce, amido, maisena, tudo amido, né? Então, esses amidos são carboidratos, né? Que no caso, simples, como os açúcares, né? Que são os açúcares? São carboidratos hiper simples. Hiper simples é ótimo. Eu quero dizer que eles entregam para você rapidamente, né, um pico de glicose aí na corrente sanguínea que vai fazer com que você dê um outro pico de insulina. Isso é legal? Não, isso não é legal. Então, assim, e você logo vai, né, como é muito rápido, você logo depois vai ter vontade de comer mais carboidratos simples e vai estar sempre alimentando a sua fome por esse carboidrato. Então, voltando aos carboidratos simples. Mas, Mara, a tapioca não é legal? A tapioca, ela tem um alto índice glicêmico. Ah, tá, mas se eu puser uma chia, uma linhaça nela, tá, você até melhora, porque você botou uma fibra, né? A condição dessa tapioca, mas ela ainda tem um alto índice glicêmico. Se você é
tem uma atividade física intensa, ok. Agora, se você é um sedentário, você comer uma tapioca, né, pela manhã com mel, não é uma boa opção. Melhor dizendo, é uma opção muito ruim para você que é um sedentário, tá? Você vai logo começar o seu dia dando um pico, assim, de glicose, né, cair na sua corrente sanguínea, uma loucura. Mel não é bom, Mara? O mel é excelente, o mel é um remédio, ele tem muitos compostos bioativos. Como eu falei, remédio. Então é para usar pontualmente, não é para comer mel todos os dias. Os seus antepassados até comiam mel, tinham que subir lá numa árvore, assim, no alto, então era uma vez ou outra que ele comia mel, ele não tinha disponível todos os dias. Então, mel é para usar pontualmente. Então, entre os açúcares simples que a gente colocou aqui, mel seria uma boa opção pontual, como um remédio mesmo, quando você quer e busca os compostos bioativos que contém nesse mel, tá certo? Você tem depois um melado, que também você tem nutrientes ali entre ferro e tudo mais, mas também é um açúcar, tá? Então tá, depois você tem aí um açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo, se ainda não estiver contaminado por fungos, nossa, Mara, sim, no Brasil está tendo muito problemas em termos de contaminação com fungo, tanto o amendoim quanto o açúcar mascavo. Mas tudo bem, partimos do princípio que é de uma boa procedência. Então, esse açúcar mascavo, a gente oferta nutrientes, porém é um açúcar, né? É um açúcar simples, é um carboidrato simples. Após isso, você tem um demerara. Ah, mas é orgânico. Independe. É orgânico, tem menos, tem uma seleção, pelo menos aí nesse sentido, mas é um açúcar mais refinado ainda do que o mascavo, certo? Depois desse, você tem o cristal e por último você tem o refinado, que aí, pior que ele, só o de confeiteiro, que literalmente é isento de qualquer nutriente, é puro açúcar mesmo, é a glicose na veia, que a gente fala dessa forma brincando. E esse açúcar, né, refinado, além dele não ter, ele é uma caloria, que é muita caloria, e vazia. Por que vazia? Porque ela não vem com nutrientes para você, né, que você encontra aí no mel, que você encontra no melado. Não tem, né, até mesmo no açúcar mascavo. Ele não tem esses nutrientes, você não vai ter minerais aí, você vai ter aditivos ainda que foram adicionados e que pioram ainda mais essa condição de uma caloria vazia. Então, assim, dos carboidratos, você entenda que a gente tem carboidratos complexos, que são os tubérculos, é muito legal, você precisa de energia. Os carboidratos lhe dão energia, tá? Então, nessa questão, a melhor opção seria os tubérculos, tá? E aí, em termos dos cereais, como a gente falou da quinoa, e se você for para o lado de um flocos, você tem flocos de quinoa, você tem flocos de amaranto, você tem flocos de aveia, além de tudo, são fibras hidrossolúveis, né? Então, tudo você agregar fibra é muito importante. As insolúveis, né, que seriam os folhosos, e essas fibras que nós estamos falando aqui, que é as fibras solúveis, que aí você ainda tem a opção da linhaça e da chia, que ainda te entrega ômega 3. Então, são excelentes fontes para você aí, né? Olha que coisa, ela abrange fibra, ômegas. Então, deve estar na sua dieta, deve sim. Qual a melhor forma de usar? A linhaça, se você comer sem, a gente já conversou sobre isso, ela tem uma capinha, e se você não triturar ou não hidratá-la antes, ela vai entrar e vai sair como entrou. Você não tem absorção dela. Se você comprar já em forma de farinha, ela tem ômegas, gordura, ela oxida com a temperatura, oxida com o ar, né? Então, assim, não vale comprar já, a chance de você comprar aquilo rançoso, já oxidado, é muito grande. Então, hoje a gente tem qualquer processador, qualquer liquidificador, é muito possível de você colocar ali a sua linhaça, triturar e usar ali uma colher de sopa dessa linhaça, dessa chia triturada ou hidratada, se você quiser colocar aí num preparo para estar substituindo aí ovos, por exemplo, é muito usado com essa finalidade. Das farinhas, se você tiver a opção de uma farinha de grão de bico, de uma farinha
de castanhas, se você quiser uma farinha de trigo sarraceno, que só chama trigo, mas ela não tem glúten, a farinha de trigo sarraceno, tá? Então tem essa opção também. Então hoje a gente tem uma gama de farinhas que lhe agregam nutrientes, né? Não são calorias vazias, não são esses carboidratos simples, não são esses amidos. Por que, Mara, que a gente deve evitar amido? Quando você lembrar lá do seu colesterol total, você fala, meu triglicerídeo está muito alto. O que aumenta triglicerídeos? São 3 letras As. 3 letras As. Lembra aí, grava. Mais uma dica da Mara, muito Mara para você. Amido, açúcar e álcool. E esses 3 mesmos itens que aumentam o seu triglicerídeos, que não é legal ter triglicerídeos altos, que ele vai na somatória aumentar o seu colesterol total. O que é legal ter no colesterol total alto? Entre aspas, né? Um alto no limite. Mas é o HDL. E o que faz você ter um HDL alto? É você ter atividade física e você ter um consumo reduzido de quê? De 3 letras As. De álcool, amido e açúcar. Então, veja bem, para você ter um HDL alto, que é o legal, ele é contraditório a triglicéridos. Né? Os triglicerídeos, se tiverem alto, o teu HDL não vai estar alto. Então, para eu ter um HDL alto, eu preciso ter um triglicerídeos baixo. E esse baixo, então, a gente precisa de uma pouca ingesta de açúcar, amido e álcool. Isso é saúde. E isso é a dica da Mara para vocês. E hoje eu vou terminar esse vídeo um pouquinho mais rápido, porque disseram que também eu estou falando muito. Depois escreve aí se realmente os vídeos têm ficado muito extensos, se você tem assistido e qual o assunto que você quer que a gente venha abordar. Espero que correndo aqui, porque eu gosto de explicar mais lentamente, eu sou muito detalhista. E que eu tenha conseguido passar essa mensagem aí para você sobre os carboidratos simples hoje, né? E os complexos que nós colocamos falando dele no vídeo passado, quando a gente abordou sobre a opção pelos tubérculos, né? Que é uma excelente opção aí em termos de carboidrato complexo para lhe dar a energia que você precisa e compor aí o seu prato, né? A sua árvore. E lembrar, é fácil, o tubérculo tem raiz, é o início da nossa árvore, não é assim? Então tá aí uma dica para vocês em termos de carboidrato complexo e a dica de que, quando possível, evitar os carboidratos simples, que esses carboidratos, a própria palavra diz, é simples, então eles são imediatos, eles entram e já, dá aquele literalmente, de glicose para você, é uma energia muito rápida que você não dá nem tempo de você gastar ela, a não ser que você realmente estiver ali pedalando, você é um atleta, né, um corredor, aí literalmente é uma coisa direcionada, né? Pontual. Agora, se você é um sedentário e você inicia o seu dia, como eu falei, com uma tapioca e mel, tá aí a dica da Mara para você. Não é uma boa opção. Ou melhor, não é nada legal essa opção. Vamos trocar isso daí tudo, tá? Continue assistindo, fica pertinho, chega mais, tamo junto aqui nas dicas Mara, muito Mara para você. Beijo grande, fui!